Elas são as maiores criações do mundo antigo, cada uma com seu próprio segredo. Uma era um portal para outro mundo. Algumas eram túmulos de reis. Outras eram lugares de horrores indescritíveis. São as pirâmides. Venham comigo. Vocês vão gostar disso. As pirâmides do Egito, antigas máquinas do tempo, projetadas para levar o faraó daqui para a eternidade. Essa era a intenção das pirâmides do Egito, imortalidade. Elas guardavam a múmia do rei para que ele pudesse ressuscitar no outro mundo. Todo mundo conhece as pirâmides de Gizé, mas quero mostrar a do rei Unas, um modelo aperfeiçoado de luxo que vem com uma novidade: mágica. Vou levá-los ao coração espiritual da pirâmide do rei Unas. Este é o mais antigo conjunto de textos importantes do mundo e é cheio de palavras mágicas com a intenção de proteger a múmia do faraó. Há feitiços para tudo. Tem um feitiço que diz que o rei Unas não será picado por um escorpião. Outro diz que a jornada para o outro mundo será tranquila. Lá em cima, há até um que diz que o rei Unas irá devorar as entranhas de seus inimigos. Bem poderoso, hã? Mas vocês devem lembrar que não se tratava apenas de vida e morte. Tratava-se de eternidade. Então, há 4.500 anos, o rei Unas e todos os seus tesouros foram sepultados na pirâmide. Mas não deu certo. Nem as palavras mágicas de Unas conseguiram impedir os saqueadores de irem atrás do ouro. E as pirâmides de Gizé? Elas também foram saqueadas. Entendam, pirâmides são alvos evidentes. Elas diziam, roubem-me. Por isso os faraós pararam de construí-las. Foi o fim de uma era. Os tesouros e o ouro de Tutankhamon, eles não foram encontrados numa pirâmide. Ele e outros faraós depois dele escolheram ser sepultados em túmulos secretos, escondidos no remoto Vale dos Reis. Foi ali que Ramsés o Grande, o faraó do Êxodo, repousou. O único rosto bíblico que podemos ver. Quando o rei guerreiro Tutmoses III foi sepultado no vale, já fazia séculos que um faraó do Egito não era mais enterrado numa pirâmide. O tempo delas havia passado. O Egito nunca mais construiria outra pirâmide. E então, na África distante, a chama se reacendeu. Centenas de quilômetros ao sul, Nilo acima, depois de enfurecidas cataratas. Longe das atemorizantes estátuas colossais de Ramsés o Grande. A terra que os egípcios chamavam de Tasseri, o país do arco. Uma terra de arqueiros lendários, de ouro, a terra da Núbia. Foi uma época especial, quando coisas espantosas podiam acontecer. Por séculos, o Egito dominou a Núbia, mas isso estava para mudar. Naquele tempo, um rei negro da Núbia liderou seu exército para o norte, através das cataratas, passando pelos semblantes insolentes do faraó Ramsés. Isso deve ter dado ao nosso rei núbio um prazer especial. Ramsés sempre retratara os núbios amarrados como prisioneiros. Agora seria a vez deles. Um tempo em que reis negros com nomes exóticos como Shabaka, Shebitku e Tarharka conquistaram o poderoso Egito e dominaram o Nilo.
Eles não eram conquistadores estrangeiros comuns. Sabiam da grandeza do Egito, de seus templos e túmulos fabulosos, suas centenas de deuses, e juraram devolver o decadente Egito à sua antiga glória. Os reis núbios reconstruíram templos em ruínas e fizeram oferendas aos deuses egípcios. O herói da nossa história é o grande faraó Tarharka. Foi durante a campanha de Tarharka pelo Egito que ele viu as pirâmides pela primeira vez. E quando ele voltou para Núbia, jurou construir sua própria pirâmide. Depois de 1000 anos, a chama da construção de pirâmides voltou a brilhar. Quero mostrar a vocês onde tudo aconteceu, mas temos que avançar pela África até o maior país africano, o Sudão. 2,5 milhões de quilômetros quadrados, a maior parte de desertos inexplorados. É um país difícil. Os seus habitantes dizem: quando Deus fez o Sudão, deu risada. Por aqui, há mais escorpiões do que gente. Muito mais. Quando a gente finalmente sai do deserto, tem que atravessar o Nilo de balsa. Não há pontes por aqui. Os habitantes locais não veem muitos estrangeiros e são amigáveis e curiosos. A caminho da pirâmide de Tarharka, pode-se dirigir por dias sem ver nenhum outro veículo. Mas de repente, no meio do nada, um local que o tempo esqueceu. Um poço no deserto. Um poço tão profundo que só se pode ver o fundo ao meio-dia, quando o sol está diretamente sobre ele. Este povo é o Bicharim, uma tribo que há centenas de anos vive nos desertos. A vida quase não mudou para eles no decorrer dos séculos. Este é um lugar que o tempo realmente esqueceu. Saindo do poço, temos um longo caminho até a pirâmide de Tarharka. De repente ela aparece, circundada pelas pirâmides de seus descendentes. Hoje a pirâmide do Grande Rei está em ruínas, mas este é o local onde tudo começou de novo. Este é o local onde a primeira pirâmide, depois de um período de quase 1000 anos, foi construída. E a construção de pirâmides continuaria por séculos aqui na Núbia, mas os núbios fariam a coisa do jeito deles. Dá para notar que as pirâmides núbias são bem mais íngremes do que as egípcias. Mas essa não é a única diferença. Vou mostrar como eram construídas. Quero lhes apresentar o Shaduf, o guindaste do Antigo Egito e da Núbia. Basicamente, é um peso na ponta de uma vara. Ainda é usado no Egito de hoje para tirar água do Nilo. Os reis núbios usavam Shadufs para levantar os blocos de suas pirâmides. O Dr. Fritz Hinkel é o decano das pirâmides núbias. Por 40 anos, ele vem estudando e reconstruindo as pirâmides dos reis da Núbia. Usando o Shaduf, como nos tempos antigos, Hinkel reconstrói pirâmides. Ele percebeu que quando se usa um Shaduf para levantar os blocos, se obtém ângulos íngremes. Não dá para colocar um bloco muito longe do lugar onde o Shaduf está. O dispositivo deixa claro o porquê dessas pirâmides serem tão íngremes.
Os reis núbios reviveram a construção de pirâmides, mas fizeram do jeito deles. Agora, um teste sobre a Bíblia. Quem é o único construtor de pirâmides citado na Bíblia? Eu dou uma pista. Ele é núbio. Tarharka. Tarharka, o faraó que reviveu a construção de pirâmides, é citado na Bíblia como um guerreiro. Mas ele não é o único na família com ligações com a Bíblia. Vou mostrar uma coisa fantástica sobre o sobrinho de Tarharka, Shabaka. Está no Museu Britânico. Quase todo mundo passa direto por isso para ver tesouros egípcios mais famosos. Mas a pedra de Shabaka é uma das coisas mais espantosas do museu. Sabem por que um buraco quadrado no meio? Isso virou uma pedra de moinho quando um fazendeiro a achou há 200 anos. Mas não foi sempre uma pedra de moinho. Olhem aqui. Dá para ver os hieróglifos. Estão desgastados pelo moinho, mas ainda contam uma história. Uma história da Bíblia. Olhem aqui, isto é só a introdução. Aqui diz que Shabaka, nosso rei núbio, encontrou um texto antigo e o mandou entalhar nesta pedra. Mas a história real começa aqui, com Deus Ptah. Aqui diz que, no princípio, Ptah disse palavras e o mundo passou a existir. Agora, se lembrarem da Bíblia, isso soará familiar. No primeiro versículo de João está escrito: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Então, séculos antes da Bíblia cristã, um rei núbio devoto tinha escrito a mesma crença nesta pedra. Os governantes núbios eram pensadores, interessados nas religiões e tradições egípcias, mas quando chegava a hora de serem sepultados, eles retornavam para sua amada terra natal, a Núbia, e para uma montanha sagrada sem igual. Na língua antiga era chamada de Diwabi, a montanha pura. E mesmo hoje, em árabe moderno, Gebel Barkal significa a mesma coisa. A história esqueceu de Gebel Barkal, mas para os antigos núbios e egípcios, ela era como Meca ou Jerusalém. Este foi um dos lugares mais sagrados do mundo antigo. Hoje o templo é uma ruína, mas há 2000 anos era tão grandioso quanto qualquer dos grandes templos egípcios. Gebel Barkal era o lar do deus Amun, o oculto. Aqui os faraós núbios construiriam suas pirâmides. O tempo não foi tão bondoso com Gebel Barkal, mas ainda resta um pouco de sua magia. Fico pensando se esses pássaros estão só brincando com aquele pedaço de papel ou se estão ensinando os mais jovens a caçar na montanha sagrada. Lá no alto, abutres, que eram sagrados para os antigos, ainda voam sobre nossas cabeças. Mas não é isso que torna este lugar tão sagrado. Para entender por que a montanha era especial, vocês têm que olhar para ela com atenção. Estão vendo aquela elevação? Essa é a razão dessa montanha ser tão sagrada. Notaram com o que ela se parece? Se perguntassem para qualquer egípcio antigo, eles diriam a mesma coisa. Uma naja. E as najas eram muito especiais. A naja era a protetora da realeza no Antigo Egito. Todo mundo conhece a máscara de ouro de Tutankhamon, mas vocês já olharam bem para o que ela tem na testa? Os faraós do Egito eram retratados com uma naja em suas coroas, pronta para matar os inimigos do rei.
A Naja suspensa em Gebel Barkal era uma profecia. Não há nada parecido nem no Egito, nem na Núbia. Era uma mensagem dos deuses. Mesmo hoje, o cemitério local fica à sombra da montanha pura dos reis negros da Núbia. Mas sabem, há um segredo sobre essas pirâmides núbias. Um segredo que demoraria séculos para ser descoberto. Todos pensavam que as pirâmides dos reis núbios eram iguais às pirâmides egípcias. As pirâmides egípcias contêm passagens secretas, corredores, câmaras ocultas, tudo criado para proteger os tesouros e múmias dos reis. Mas exploradores logo descobriram que as pirâmides núbias eram diferentes de qualquer outra que eles já tinham visto. Elas não continham câmaras, nem passagens. Não havia tesouros, nem múmias. Então, onde os reis e rainhas da Núbia eram sepultados? Era exatamente isso que o arqueólogo americano George Reisner queria descobrir quando começou a escavar no Sudão em 1916. Arqueólogo de Harvard, George Reisner era uma figura e tanto. Era viciado em trabalho e escavava o ano inteiro. No verão, ele trabalhava no Egito. Ninguém escava no Egito no verão. O calor pode cozinhar o cérebro. No inverno, ele ia para o Sudão, onde trabalhava nas pirâmides dos reis núbios. Reisner fazia tudo com paixão. Fumava sem parar, fumava qualquer coisa, de ótimos charutos cubanos até os terríveis cigarros egípcios. Mas à noite, ele relaxava com romances policiais. E o que ele fazia, depois de ler o romance, era dar nota para eles como prova escolar. Este ganhou um A-. Este outro aqui, a pista do cadáver faminto, bem, este não era tão bom, só ganhou um B. Mas desvendar o mistério dos túmulos perdidos dos reis da Núbia era exatamente o tipo de desafio que ele adorava. Reisner começou sua busca à sombra de Gebel Barkal, a montanha sagrada. Ele logo descobriu que as pirâmides eram sólidas. Não há sepulcros aqui. Reisner imaginou que os sepulcros não estariam longe das pirâmides. E ele era um bom pesquisador. Ele encontrou degraus de pedra bem na frente da pirâmide. A pista dava a entender que o sepulcro não estava dentro nem embaixo das pirâmides. Os degraus entalhados na pedra levavam a um túmulo como este. Reisner tinha achado os sepulcros dos reis e das rainhas da antiga Núbia. Mas imagine vocês, ele teria uma surpresa. Estes eram os deuses tradicionais do Antigo Egito. Até aí, sem surpresas. E deste lado, uma múmia, com seu tradicional leito funerário egípcio. Mas as aparências podem enganar. Esta é a surpresa. Eu sei que não parece grande coisa, mas isso é um leito funerário núbio. Nunca se viu isso no Egito. E entendam, reis e rainhas egípcios usavam muitas pedras finas em seus sarcófagos. E dentro desses sarcófagos havia belos caixões entalhados em madeira. Tudo isso para proteger a múmia. Mas, na Núbia, madeira e pedras finas eram raras. Por isso a múmia era colocada sobre um leito funerário simples. Mais uma vez, os reis e rainhas da Núbia estavam fazendo as coisas do jeito deles. Por que os reis e rainhas da Núbia construíram pirâmides se não iam ser sepultados nelas? As pirâmides da Núbia eram símbolos de status. Significavam prosperidade e eternidade, a lápide definitiva. Os reis negros da Núbia estavam combinando as grandiosas tradições egípcias com seus próprios costumes. Reisner descobriu os sepulcros dos reis núbios. É verdade, mas no fim, os próprios faraós o enganaram. Suas múmias foram destruídas por saqueadores de túmulos.
Mas vou lhes mostrar o quanto ele chegou perto de um rei núbio. O crânio do faraó Xebítico. Ele está no Museu Peabody, em Harvard, e eu quero prestar minha homenagem. Este é o crânio que Reisner achou. Ele pensou que era de um faraó, mas há um problema. Eu vou mostrar. O crânio é delicado, ele é bem fraquinho. Não é robusto como o crânio de um homem. E olhando em volta das órbitas do olho, percebemos linhas frágeis, muito delicadas. Isto é, quase com certeza, um crânio feminino. Reisner pensou que tinha achado um rei. Eu acho que não. Mas sendo da Núbia, pode até ser uma rainha. As rainhas da Núbia eram quase tão poderosas quanto os reis. Nas paredes de suas capelas e templos são retratadas como mulheres poderosas, tão grandes quanto os reis. Vocês nunca veriam isso no Egito. Olhem só. Vou mostrar uma coisa que não se pode fazer no Egito. Tocar 2 pirâmides ao mesmo tempo. Viram? As coisas eram diferentes na Núbia. As rainhas da Núbia podiam ter pirâmides tão grandes quanto as de seus maridos. E elas tinham. Existem mais pirâmides na Núbia que no Egito. Elas aparecem no deserto por centenas de quilômetros. No Egito, elas eram coisas enormes, projetadas para proteger os tesouros de um rei. Na Núbia, elas eram memoriais elegantes, agrupadas, como uma família feliz com a proximidade. No outro lado do mundo, um outro reino antigo estava construindo pirâmides, mas por uma razão tão horripilante que os núbios jamais poderiam imaginar. A única coisa que as pessoas sabem sobre os astecas no México é que eles praticavam sacrifícios humanos. O que ninguém sabe é a quantidade. Existe a referência de 20.000 guerreiros capturados e sacrificados em 4 dias. Os sacrifícios eram uma parte essencial da cultura asteca e as pirâmides estavam metidas nisso. Esta pirâmide asteca era um templo, um lugar de adoração. Sei que isso parece bonito, mas não é. Os deuses astecas exigiam sangue. Sangue humano. Por isso eles construíram esta pirâmide. Estão vendo a curva nesta pedra? A vítima era estirada sobre ela, seus braços e pernas presos pelos sacerdotes, e seu coração era arrancado do peito enquanto ainda estava batendo. Os degraus da nossa pirâmide são excepcionalmente íngremes, para que depois que o coração fosse arrancado, o corpo rolasse escada abaixo até o chão, espalhando mais sangue para os deuses. Toda a estrutura da sociedade asteca estava ligada à construção de pirâmides e sacrifícios humanos. Pode-se ver isso no coração da cidade do México, no meio do comércio. Para o guerreiro conquistar uma posição, ele tinha que capturar guerreiros inimigos vivos para o sacrifício. Quanto mais sacrifícios, maior a posição. E à medida que o número de sacrifícios aumentava, eles construíam pirâmides cada vez maiores e lugares cada vez maiores para expor os crânios das vítimas. Muros de pedra como este não eram só fantasia. Vou mostrar uma coisa que vocês nunca viram antes. Este é o crânio de um jovem, entre 25 e 30 anos, no auge da vida. Provavelmente um guerreiro. Mas isto não é um ferimento de batalha. Isto é preparado, é um corte. Depois do sacrifício, isto era cortado para que o crânio pudesse ficar num lugar como este. Quando os astecas queriam uma pirâmide maior, simplesmente construíam sobre a antiga. Todo rei queria superar o anterior. Então ele tinha que fazer mais sacrifícios. E isso exigia pirâmides cada vez maiores. Os astecas ficaram presos numa espiral de sacrifícios humanos e construções de pirâmides, mas não eram os únicos americanos antigos que faziam sacrifícios humanos.
Séculos antes dos astecas, os maias já sacrificavam humanos, mas com seu jeitinho especial. As pirâmides maias se estendem por 2.000 quilômetros através da América Central, e misturados a elas existem estádios cerimoniais. Eles têm tudo o que um estádio moderno tem: bancos para os espectadores e até um lugar de honra para o rei. O primeiro esporte coletivo do mundo foi jogado neste estádio. E há uma coisa interessante neste estádio. Ouçam. Acústica impressionante, é? Mas aqui não aconteciam jogos divertidos. Há 1000 anos, uma coisa muito mais séria estava acontecendo aqui. Não pensem que era um amigável bate-bola de domingo. Era um jogo nascido do mito dos heróis gêmeos. Irmãos tão habilidosos com a bola que os senhores da morte os convocaram ao mundo subterrâneo para uma competição. Nós não sabemos as regras, mas o jogo era uma combinação de futebol com basquete. A meta era jogar a bola através de um aro de pedra no alto de um muro, mas não se podia usar as mãos, só os pés e os quadris. Às vezes, o jogo durava dias. A primeira vez que os espanhóis viram os maias jogando, ficaram espantados com a bola. Eles nunca tinham visto borracha e a bola parecia possuída cada vez que pulava. Na lenda, os gêmeos venceram os deuses e a vida triunfou sobre a morte. Para os maias, os estádios eram entradas para o mundo subterrâneo. Cada vez que os maias jogavam, estavam reencenando as façanhas dos gêmeos heróis. No final do jogo, os perdedores eram sacrificados para agradar aos deuses. Seus crânios eram expostos. A ideia do sacrifício humano era dominante nas culturas da antiga América. Todos faziam isso. Maias, astecas. E quando não estavam sacrificando, estavam construindo pirâmides. As duas coisas estavam ligadas. Se vocês querem ver onde pirâmides e sacrifícios realmente seguiam juntos, venham comigo ao melhor lugar para se procurar por pirâmides, Peru. Era aqui que tudo acontecia. Na América do Sul, na costa norte do Peru, arqueólogos estão fazendo descobertas incríveis. Tem-se descoberto mais sobre o antigo Peru nos últimos 20 anos do que nos 200 anteriores. Sepulcros reais, ouro, cerâmicas incríveis, sacrifícios humanos, tudo veio das pirâmides. Na vanguarda de todas essas descobertas está o Dr. Steve Bourget. No sítio arqueológico do Vale Viru, Steve e seus alunos trazem à tona uma coisa nova por dia. Vocês querem pinturas em paredes? Ele achou. Bourget acaba de descobrir 9 lhamas que foram sacrificadas e colocadas sob o piso de uma das salas no interior da pirâmide. Mas a pirâmide de Bourget é só uma entre muitas. Há 1.500 anos, um povo misterioso chamado Moche estava construindo pirâmides que competiam com as maiores do Egito. Os Moche não tinham muita pedra, então usavam tijolos de barro para construir suas pirâmides. 150 milhões de tijolos foram usados nesta beleza, a Pirâmide do Sol, no Peru. Mas não sabemos para que ela era utilizada. Isso porque os Moche não tinham uma linguagem escrita. O que eles deixaram para trás foram vasos, milhares deles. Há 2 tipos deles, e ambos são esquisitos. Um tem forma de gente e muitos são de prisioneiros amarrados. O outro tipo de vaso Moche é bem estranho também. Tem desenhos pintados que os arqueólogos pensavam ser mitológicos. Só recentemente a história real foi decifrada e aposto que vocês adivinham o que está envolvido. Christopher Dunham, da Universidade da Califórnia, passou décadas estudando os desenhos dos vasos Moche. Sua colega, Donna McLean,
copiou pacientemente mais de 20.000 desenhos e um tema sempre se repete: sacrifícios humanos. Os desenhos sempre terminam com uma figura sinistra usando um capuz e bebendo uma taça de sangue. As imagens ameaçadoras nos vasos eram de eventos reais ou eram mitos moche, histórias de coisas terríveis que os deuses supostamente faziam uns com os outros. Por anos, os arqueólogos não tiveram certeza, mas uma pirâmide revelou a resposta. Esqueletos de homens jovens. Mas não são esqueletos comuns. As vítimas tinham sido horrivelmente torturadas e mutiladas. Mãos foram amputadas. Pernas deslocadas de seus lugares com as vítimas ainda vivas. E, finalmente, as vítimas eram mortas com um golpe na cabeça. Algumas das vítimas sofreram uma humilhação final. Estes são seus ossos. Quando um amigo meu, John Verano, olhou para eles, descobriu uma coisa chocante. Quero mostrar a vocês. Não é fácil de ver, mas é interessante. Olhem bem de perto aqui nestas vértebras. Vocês conseguem ver essas pequenas marcas? É o tipo de marca que se obtém quando alguém retira a carne cuidadosamente, deixando apenas a parte do esqueleto. Agora, por que os moche queriam um esqueleto inteiro? Não era para uma lição de anatomia. Os moche tinham uma cerimônia bizarra, onde faziam esqueletos dançarem. Eles brincavam com os esqueletos de suas vítimas. Mas isso não é tudo que sabemos desses pobres prisioneiros. Vocês vão se espantar. Na Pirâmide da Lua, no Peru, o arqueólogo Santiago Seda tem feito descobertas incríveis. Descobertas que são difíceis de acreditar. Ele conseguiu recriar os últimos momentos das vidas das vítimas no dia do sacrifício. Tudo começava na praça, na frente da pirâmide. A multidão se juntava para assistir ao espetáculo. Os prisioneiros eram levados por esta passagem, como gado. Depois eram obrigados a passar por pinturas dos guerreiros que os haviam derrotado. Imaginem no que eles pensavam. Eram humilhados em seu caminho pela pirâmide, passando por pinturas de deuses irados, uma espécie de aviso dos horrores que os aguardavam. Os prisioneiros, sabendo que seriam sacrificados, eram trazidos aqui, para o coração da pirâmide. Depois, eram colocados nesta sala. Imagine-a com paredes brancas e resplandecentes. Mas, depois, eram torturados até sangrarem em profusão. Tudo para agradar os deuses. Vagarosamente, dolorosamente, a cerimônia estava chegando ao fim. Depois de drenarem o sangue das vítimas vivas, o colocavam numa taça e a traziam para cá, para esta sala. Então, o sumo sacerdote, com a taça na mão, subia estas escadas e apresentava a taça para o senhor da pirâmide. Finalmente, os prisioneiros, ainda sangrando, meio mortos, eram levados para a rocha sagrada e mortos. É espantoso que os arqueólogos tenham encontrado as verdadeiras vítimas dos sacrifícios. Mas lembram-se da figura sinistra nos vasos de Dunham? Aquele com o capuz fantástico que recebe a taça de sangue? Seria ele real também? A resposta veio num telefonema para o maior arqueólogo peruano, Walter Alva. Saqueadores, cavando na pirâmide de Sipã, encontraram ouro. Adornos de orelhas, colares, o que vocês imaginaram, eles encontraram. Mas o maior de todos os tesouros ainda estava enterrado, esperando por Walter Alva. Alva iniciou uma escavação meticulosa. E logo ele encontrou o equivalente sul-americano ao túmulo de Tutankhamon, o sepulcro intacto do senhor de Sipã, com todos os seus tesouros. Este é o senhor de Sipã, pelo menos o que restou dele. Está com esse aspecto porque a sala onde ele estava ruiu e um peso enorme caiu sobre ele.
Mas os ossos ainda têm muito a nos dizer. Era de meia-idade. Mas olhem aqui. Nas vértebras, as poucas que estão inteiras, estão em ótimas condições. Ele jamais carregou peso. E os braços estão danificados. Mas mesmo assim podemos dizer que eram delicados, diria mesmo fraquinhos. Ele nunca chegou a trabalhar. Ele era o senhor de Sipan. Era carregado para todo lugar numa liteira. Eu posso até mostrá-la a vocês. Aí então vocês vão ver por que sei que ele estava envolvido com sacrifícios humanos. Este desenho aparece em um vaso moche. É uma cena tradicional de sacrifício. Olhem na fileira de baixo. Dá para ver os prisioneiros nus. Um está prestes a ter a garganta cortada. Suas armas e uniformes estão amontoados à direita. Mas à esquerda está uma liteira e está vazia. Alguém importante tinha sido trazido até o sacrifício. Eu acho que era o senhor de Sipan. Agora, olhem na fileira de cima. A figura sinistra está recebendo uma taça de sangue da vítima. Suas roupas, capuz e ornamentos são iguais aos que Alva encontrou no túmulo do senhor de Sipan. Ele é a figura nos vasos de Doni. Não eram figuras lendárias. Era gente de verdade envolvida em sacrifícios humanos. Os vasos moche são instantâneos de antigos rituais. Vocês devem estar fartos de sacrifícios humanos. Esperem e vou levá-los a uma pirâmide que nos remete a outro mundo. As pirâmides asiáticas são diferentes das egípcias e sul-americanas. O grande templo de Angkor Wat, no Camboja, é tão gigantesco que à primeira vista não se nota que ele tem pirâmides. É só lá de cima que se vê claramente suas 5 pirâmides. Ninguém foi sepultado ali e nenhum sacrifício aconteceu. Na verdade, é um mapa sagrado. E as 5 torres piramidais refletem os 5 picos do mítico Monte Meru, o lar dos deuses. No sul da Índia, as pirâmides do Templo Madurai também imitam os picos do Monte Meru. Mas aqui, elas são cobertas com milhares e milhares de deuses hindus. As pirâmides da Ásia inspiram outros sentimentos. Mas vou lhes mostrar a mais estranha das pirâmides asiáticas. Ela está nos campos de arroz de Java, uma das maiores ilhas da Indonésia. Fica escondida, longe dos povoados da Indonésia. Isso porque é uma pirâmide projetada para nos ajudar a fugir do mundo. Mas não vejam isso como uma simples pirâmide. É uma máquina de ensinar, criada para levar pessoas a lugares onde nunca estiveram. Peregrinos têm vindo admirar os entalhes de Borobudur há milhares de anos. Eles começariam aqui, no piso mais baixo. É mais ou menos como os 10 mandamentos budistas, os sims e os nãos da vida. Ele está se embriagando. E ali estão as dançarinas. Estão mostrando os perigos de se viver na farra. Veja, tudo está irregular. Eles estão prestes a se perder. Então o que fazer? Não perca a cabeça. Evite as moças. Seja como este cara bem aqui. Ele é um homem de família. Aqui está sua esposa e seu filho. Tudo é calmo. Tudo é tranquilo. Há até um painel que diz o que acontece se a gente matar um rato. Sabem, para os budistas, até mesmo a vida de um rato é sagrada. Então não se matam ratos. O peregrino vai se encaminhando para cima até este terraço. Uma trilha o levará para outro mundo, livre do sofrimento e da dor. Naquele tempo, monges teriam explicado cada imagem para o nosso peregrino, e a quase 5 quilômetros delas. Nosso peregrino poderia até fazer um teste para seguir até o nível seguinte, e há 10 níveis. Dá para chegar ao topo de Borobudur em cerca de 5 minutos, mas isso não é importante.
Borobudur não é uma pista de corrida. Sabem, este é um lugar de iluminação, de desprendimento do mundo físico. E isso leva tempo. Cada passo dado por nosso peregrino o leva mais perto da iluminação e mais longe do mundo abaixo. Quanto mais alto ele chega, mais difíceis de entender vão ficando as cenas. Na hora que o peregrino atingir este nível, seu cérebro vai estar embaralhado. Ele deve ter levado anos para chegar tão longe. E prosseguir fica mais difícil. Não há mais histórias fáceis para ajudá-lo. É um doutorado em budismo. O peregrino passou anos nos corredores de Borobudur, com um olhar fixo nas imagens entalhadas, tentando entender seu significado, procurando por iluminação. Finalmente, ele chega ao último painel. E é o de número 1460. E aí, essa criação faz uma coisa absolutamente espantosa. Mas eu não vou contar o que é. Vou deixar que vocês mesmos vejam. Ele nos lança em outro mundo. Chega de corredores estreitos, escuros e apertados. Chega de painéis para estudar. Apenas céu aberto, vulcões e o Buda. Nosso peregrino se informou. Isso é o que eles chamam de a centelha. Ele é atirado na iluminação, pronto para transferência para o outro mundo. Diferentemente de outras pirâmides, Borobudur não era um templo, não era um túmulo. Era o verdadeiro portal das estrelas, uma pirâmide que levava a um outro mundo. Mas de volta ao mundo real, os reis negros da Núbia estavam tendo problemas reais. Tão reais que eles queriam poder encontrar um outro mundo. Vocês vão ver. Lembram-se de nossos piedosos reis da Núbia que conquistaram o Egito e reacenderam a chama da construção de pirâmides? Bem, eles também tinham problemas. Derrotados pelos egípcios, eles foram forçados a recuar para o sul, entrando pelo deserto da Núbia. Seu reinado sobre o Egito havia terminado. Meu motorista é Michele Baggio, um italiano que é um dos melhores motoristas profissionais dos desertos da África. Aqui, o deserto é tão plano que não se vê nada além de horizonte e miragens. Sem pistas visuais para guiá-lo, até mesmo Michele é forçado a usar o sistema de posicionamento global para a travessia. Sem o GPS, acho que não conseguiríamos. É o tipo de deserto que isolava os núbios, permitindo que eles construíssem uma nova capital em Meroe. Ali, afastados do resto do mundo, eles construíram um outro reino, completo com campos repletos de elegantes pirâmides. Para mim, estas são as pirâmides mais românticas da Terra. Mas os reis da Núbia não tinham só estilo, eles tinham poder. As pessoas não imaginam o poder que esses núbios tinham. Se vocês quiserem ver, venham comigo até o Museu de Belas Artes de Boston. Conheçam o rei Aspelta, um núbio. Olhem para o rosto dele. Eu receberia ordens dele. Mas esperem até ver o que está no porão do museu. Espantosamente, Aspelta foi sepultado em um enorme sarcófago tão pesado que nenhum piso do museu pôde suportá-lo. Por isso ele está no porão. É o maior sarcófago que já foi feito para um rei. Tal era o poder que ele tinha. Mas nem mesmo o reino da Núbia poderia durar para sempre. Finalmente, os campos de pirâmides foram abandonados e se tornaram alvos de saqueadores de túmulos. Por isso as pirâmides não têm seus topos. Em 1830, um aventureiro italiano chamado Ferlini encontrou um tesouro, não na pirâmide, mas na câmara funerária da rainha.
Havia mais de uma centena de anéis de ouro, colares e braceletes, ultrapassando de longe os tesouros encontrados em qualquer sepulcro de rainha egípcia. Ferline pensou que outras câmaras funerárias contivessem um tesouro igual. Então, para despistar os outros, ele mentiu e declarou que tinha achado o tesouro numa câmara secreta no topo da pirâmide. Logo, outros caçadores de tesouros estavam decapitando todas as pirâmides que viam. Em seu apogeu, o reino da Núbia ia de vento em popa e seus reis e rainhas continuaram a construir suas pirâmides até a era cristã. Mas nem mesmo os grandes governantes da Núbia poderiam construir para sempre. É aqui que tudo termina, com esta pequena pirâmide. Mais ou menos em 300 d.C., um rei núbio construiu a última pirâmide na África e com ela encerrou 3.000 anos de construções de pirâmides. Neste local, a chama se apagou para sempre. Será que quando o último rei escreveu seu nome nesta pirâmide, sabia que seria a última? Uma tradição nascida nas areias do Egito morreu no deserto da Núbia. Não haveria mais pirâmides apontando para o céu da África. Não haveria mais reis e rainhas da Núbia construindo pirâmides. Aqui, no remoto deserto da Núbia, o sol finalmente se pôs sobre a última pirâmide africana. Versão brasileira, Tempo Filmes, São Paulo.